E aí, gente boa, graça e paz sobre a sua vida, que alegria poder estar aqui de novo com você, para a gente estudar um pouquinho da Palavra de Deus. Eu quero te falar que eu tenho alguns referenciais na Bíblia, algumas pessoas que marcaram a minha vida, marcaram a minha história. Filipe é um cara que marcou a minha vida. Quando eu leio Atos 8, a história dele me inspira muito, em muitas coisas. Você deve lembrar que ele saiu, então, junto com outros que foram dispersos na perseguição em Jerusalém. Ele foi para Samaria, se tornou um referencial. O texto diz que ele pregou para uma multidão, os demônios corriam, as pessoas eram curadas. O versículo 8 diz que houve grande alegria naquela cidade quando Filipe, um servo de Deus, chegou em Samaria. Então, esse texto me inspira a dizer que esse cara se tornou ali um referencial, marcou a história e estava ali bem. Estava cumprindo fielmente o seu ministério, estava cumprindo fielmente a sua vocação. Mas aí um anjo cruza a história dele no versículo 26 do mesmo capítulo. O anjo diz assim para Filipe, olha, dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. O Filipe recebeu uma nova missão, recebeu uma nova direção de Deus. O anjo diz assim, olha, agora sai daí, de onde você está bem, de onde você está estruturado, sai daí e vai para um outro lugar. E esse lugar é deserto. E não há nenhuma pista do que é a nova missão dele. Não há uma pista, o anjo não diz assim, olha, você vai para lá e vai chegar lá, vai ter uma nova congregação, você vai ter um novo grupo de pessoas para você pregar, você vai levar ali outros líderes e vai fazer uma pequena igreja no deserto. Não, é uma ordem direta, reta, e o texto diz que Filipe se levantou e foi. Não houve espaço para questionamento, não houve espaço para dúvida. Ele não pediu um tempo para orar, ele não ficou pensando, não ficou indagando, não ficou questionando ou duvidando do anjo. Ele entendeu que era uma voz de Deus e ele resolveu obedecer incondicionalmente. Essa história me remete a Sophia Miller, aquela missionária americana que se converteu numa praça pública em Nova York e que logo após a sua conversão ela decidiu então ir ser missionária na região amazônica entre Colômbia e Brasil. O texto, os livros e as histórias contam que Sofia foi um referencial do reino de Deus naquele lugar. E um dia, no final da sua vida, depois de ter traduzido o Novo Testamento para as línguas das etnias, de ter marcado as gerações ali, onde ela teve a oportunidade de alcançar naquelas comunidades indígenas da região amazônica, Sofia recebe uma pergunta de um repórter cristão dizendo assim, Sofia, como foi o seu chamado? Todo missionário tem uma história de um chamado, né? A gente tem uma história. Eu fui chamado assim, eu fui chamado assim. E Sofia possivelmente tinha dela. Então o cara foi direto na pergunta, como foi o seu chamado? E eu imagino Sofia olhando nos olhos daquele repórter dizendo assim, eu não tenho um chamado. Eu nunca fui chamada. Eu nunca tive um chamado. Eu li uma ordem e resolvi obedecer. Do mesmo jeito que Filipe bateu continência e obedeceu a ordem do Senhor, Sophia Miller bateu continência, obedeceu a ordem do Senhor, e tantos homens e mulheres da história fazem isso. Por que eu e você às vezes não fazemos? Por que às vezes a gente reluta quando Deus nos dá uma direção? O desafio dessa meditação nessa hora, para mim e para você, é para confrontar o nosso coração. Quantas vezes eu e você questionamos a palavra de Deus, as ordens de Deus para a nossa vida? Deus te chamou para algo nessa história. Deus te chamou vocacionalmente para marcar a sua geração. E Ele confiou nas suas mãos alguma coisa, confiou a mim e a você alguma coisa, e que nós não podemos duvidar, temos que crer e obedecer incondicionalmente. O desafio hoje é obedeça ao Senhor incondicionalmente e cumpra a sua vocação fielmente. Deus te abençoe em nome de Jesus.